Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, 2 de janeiro, aniversário de 105 anos. O Cruzeiro voltando aos treinamentos com grupo alternativo ainda. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste 2 de janeiro, 105 anos do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Muita história, muita conquista e que possamos aí viver e vivenciar cada vez mais momentos importantes na história do gigante Cruzeiro Esporte Clube. A gente segue com a Samuca TV, com o Central da Toca, sempre lado a lado com o nosso Cruzeirão, que hoje finalmente volta aos trabalhos na Toca da Raposa 2. Pouco tempo desde que terminou a temporada e o Cruzeiro voltando aos treinamentos ainda com um grupo alternativo. Os titulares todos somente na segunda-feira, e aí uma preparação ali que será conduzida pela comissão técnica do Tite, mas os titulares serão preparados para o que o Cruzeiro terá no Campeonato Brasileiro, principalmente, enquanto esse grupo alternativo ele começa o Campeonato Estadual. O grupo alternativo vai atuar nos primeiros jogos da competição do Campeonato Mineiro e vamos ver, muitos garotos estarão nesta apresentação da tarde na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro aí iniciando os trabalhos. Claro que com outros jogadores que são presença no elenco profissional, o próprio Matheus Henrique que pediu para estar neste começo de trabalho, e não teremos a presença de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Isso porque a informação que a gente trouxe ontem, Cruzeiro e Santos se acertaram, tem uma negociação muito bem encaminhada. Claro que vai faltar aí toda a questão da papelada, mas o Cruzeiro vai emprestar o Gabigol ao Santos por uma temporada, com opção de compra, terá ali alguma cláusula importante no contrato que ainda isso tudo será definido, e o Cruzeiro ainda vai pagar uma parte do salário do Gabigol. Foi a solução encontrada em meio a todo este cenário. Vinda do Tite, eles não vão trabalhar juntos, e aí o Cruzeiro então empresta o Gabigol para o Santos. Foi o único clube que demonstrou interesse e de pagar uma parte do salário do atleta. Então o Gabigol não estará hoje na reapresentação na Toca da Raposa 2. O Matheus Cunha sim, foi anunciado, goleiro que veio do Flamengo, assinou um pré-contrato lá atrás até o final de 2028, será uma das caras novas neste início de trabalho com o técnico Tite. Aqui na Samuca TV tem a chegada do Tite ontem a Belo Horizonte, tem também o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, falando sobre as movimentações no mercado, a busca que o Cruzeiro vai fazer para tentar o Gerson. Isso ainda vai render nos próximos dias, dentro daquilo que a gente trouxe. A ideia é que pro sim ou pro não, tudo seja resolvido ali até dia 10, 11, 12 de janeiro. 12 de janeiro é a reapresentação do Zenit lá na Rússia. O Gerson, ele passa um período de férias, então as partes querendo resolver toda esta questão. Sobre Caio Jorge, mais uma proposta recusada pelo Cruzeiro, e enquanto não chegar em um valor que o Cruzeiro considera dentro daqueles 50 milhões de euros, pode incluir algum jogador o Flamengo sim, mas desde que este nome seja aprovado pelo Cruzeiro e que tenha uma precificação dentro do que o Cruzeiro entende que é o valor do jogador. Afinal de contas, quem quer comprar é o Flamengo e o Cruzeiro não pensa em negociar de qualquer forma o centroavante Caio Jorge. Chico da Costa, o centroavante que atuou no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. O próprio Bruno Spindel aqui na Samuca TV confirmou que tem uma negociação avançada, ainda não sacramentada, mas é uma negociação que acontece a pedido do técnico Tite. E na semana que vem, staff do Matheus Pereira deve estar em Belo Horizonte para sentar com a diretoria do Cruzeiro e tentar avançar de vez para esta renovação de vínculo. O Matheus Pereira, que tem contrato até
à metade do ano e o Cruzeiro trabalha para uma prorrogação, estendendo o contrato por pelo menos mais 3, mas a ideia é de que ele assine um vínculo de 5 temporadas, 105 anos do Cruzeiro, o time voltando aos treinamentos e a gente acompanhando tudo aqui na Samuca TV. Mas o Caio Jorge, ele fica no Cruzeiro ou ele vai para o Flamengo? Porque temos informações sobre isso. A notícia que rodou no domingo. No domingo não, na quinta-feira. Eu tô perdido aqui porque final de semana parece tudo meio perdido. Todo mundo aqui fica meio louco. Mas o Flamengo fez uma nova oferta para contratar o Caio Jorge, informação que nós apuramos aqui na ESPN Brasil, mas o Cruzeiro já recusou. Não é mesmo, Bruno Andrade? Porque a questão é que o Cruzeiro não está querendo negociar o Caio Jorge, tem a preferência de envolver o Luiz Araújo nessa negociação, mas o Flamengo não quer envolver o Luiz Araújo, o atacante do rubro-negro. Como é que tá essa história? O Caio Jorge ele vai ficar no Cruzeiro? O Flamengo vai fazer uma nova proposta? Olha, antes eu posso responder do Biel que perguntaram aí ou deixamos para depois? Já tem uma resposta aqui oficial. A informação, você apurou, você fala, Bruno Andrade. O Biel se reapresenta hoje no Atlético Mineiro. Ou seja, por enquanto, até pode existir uma possibilidade de o Atlético Mineiro recusar ali esse empréstimo, no caso até o fim da temporada europeia. O contrato de empréstimo dele com o Atlético Mineiro vai até junho de 26, ou seja, mais 6 meses. O Sporting, por enquanto, não recebeu nada do Atlético Mineiro. O Biel, pelo menos do lado do Biel, a informação é que hoje ele se reapresenta no Atlético Mineiro e fica à disposição do Sampaoli. O que vai acontecer ao longo da pré-temporada, enfim, estaremos aqui para apurar, mas a informação oficial é, por enquanto não volta para o Sporting, se reapresenta hoje no Atlético Mineiro Biel, brasileiro Biel. Então vamos lá. Ô André Hernan, nós apuramos essa informação aqui, o Bruno Andrade vai complementar. O Flamengo ele fez uma nova proposta para tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, que era mais ou menos 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha no negócio, que já foi prontamente negada pela Raposo. Até o Bruno Spindel chegou a comentar essa possibilidade. Vai andar? Você acha que vai ter? Você apurou que vai ter uma nova proposta? Como é que estão essas conversas, André Hernan? O Flamengo trata essa negociação como uma negociação à base do jogo de xadrez. Usam muito o termo paciência. Paciência é a chave do negócio. Mas nos bastidores do Flamengo já se tem um entendimento de que o Cruzeiro não vai amolecer, né? O Cruzeiro vai continuar dificultando a parada. O Cruzeiro se disponibiliza a abrir uma negociação, abrir uma conversa com o Flamengo oficial quando tiver algo em torno de 50 milhões de euros ou um valor cheio que possa chegar nesses termos, né? Eu digo valor cheio, valor global de grana, como a gente escreveu ontem no texto, 50 milhões de euros, ou então uma composição que seja vantajosa para ele, Cruzeiro, abrir conversas e negociar o seu principal ativo ali, que é o Caio Jorge, seu principal atacante, o artilheiro do futebol nacional. Então, assim, essa composição de 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, compondo tudo isso, sem chance. Rechaçou uma nova investida e para ter uma conversa, 30 milhões de euros, mais Luiz Araújo, que aí você pega dentro do valor de mercado hoje no futebol, o valor do Cebolinha é um valor um pouco mais baixo, até pelo fato dele estar em fim de contrato, e o do Luiz Araújo é outro valor, um valor acima. Só que o Flamengo vai querer fazer negócio com o Luiz Araújo, então assim, fica muito esse impasse, se puxa de lá, puxa de cá, e no entendimento tanto do Flamengo, que fala em jogo de xadrez e fala nessa questão de ter paciência, no Cruzeiro muita gente já acha que isso não vai dar certo, que o Flamengo vai chegar uma hora e vai desistir, né? Então essa hoje o status dessa negociação é essa. O Cruzeiro não amolece, o Flamengo fala em paciência, mas é um negócio que deve se diluir aos poucos e não deve acontecer. Não, e até porque o Cruzeiro ele bate na tecla, ele bate o pé numa venda do Caio Jorge na casa dos 50 milhões de euros, que estou vendo aqui, convertendo dá 320 milhões de reais. O Cruzeiro não quer negociar por menos disso, mas
O que a gente apurou é que, caso chegue um valor próximo, incluindo mais um atleta na negociação, compondo essa negociação, o Cruzeiro passa a analisar, mas ainda está longe disso. E o Bruno Andrade, caso o Flamengo não consiga contratar o Caio Jorge, você pode trazer mais detalhes dessa apuração que nós trouxemos ontem, ele olha no mercado para alguma outra opção, porque a gente falou de Tati Castellanos, aquele atacante da Lazio, que o Flamengo estava de olho. As últimas informações que nós temos é que ele está a caminho do West Ham da Inglaterra. Não é uma negociação concretizada ainda, mas ele está a caminho muito bem encaminhado para vestir a camisa do time inglês. Então, já tira uma opção do Cruzeiro, do Flamengo, para a próxima temporada. Como é que está o Flamengo de olho no mercado, Bruno? O Flamengo há muito tempo que tem interesse na contratação do Tati Castellanos, enfim, o argentino da Lazio. É uma informação que ontem surgiu na imprensa britânica, esse acordo muito bem encaminhado com o West Ham, mesmo o West Ham tendo contratado também um luso brasileiro, mais brasileiro do que português, na verdade, Pablo Felipe do Gil Vicente, jogador que vem se destacando aqui no futebol português, também é ponta de lança, também é centroavante, é jogador de área, assim como o Castelhano. Mas achei um pouco curioso, né? Porque contratou o Pablo Felipe anteontem, ontem falado do Castellanos, 2 jogadores para a mesma posição. Veremos então se em breve aí o West Ham anuncia a contratação do Castellanos e passa a ser menos um nome nos bastidores do Flamengo. O que a gente tem dito aqui e tem escrito também na ESPN é que claramente o Caio Jorge é o alvo prioritário, é o alvo preferencial, enfim, encabeça a lista de reforços do Flamengo para o ataque, mas aquilo que a gente tem percebido, conversando com pessoas do entorno do Caio Jorge, do Cruzeiro, do Flamengo, sobretudo do Flamengo, é que o Flamengo também não é bobo. O Flamengo insiste, tenta, quer o Caio Jorge, mas enquanto isso trabalha em silêncio por outros nomes. E o silêncio é tão grande que, por enquanto, a gente não conseguiu descobrir aqui qual é o plano B ou qual é o plano C. Mas, claramente, o Flamengo, com aporte financeiro grande, percebendo claramente que o Cruzeiro não diminui a pedida dos 50 milhões de euros, é praticamente claro e notório que o Flamengo se movimenta por outro nome. A gente vai estar aqui para tentar descobrir esses nomes, ou esse nome, não tendo o Caio Jorge, mas não custa lembrar. Primeira proposta de 30 milhões de euros recusada. Segunda proposta, 22 milhões de euros mais o Cebolinha recusada. Depois 24 milhões de euros mais o Cebolinha recusado outra vez. Entre propostas, conversas, investidas, foram 3 já do Flamengo e o Cruzeiro segue insistindo nos 50. E vocês já explicaram na perfeição, você e o Hernan, que ou 50 milhões de euros fixos ou um valor global de 50 milhões de euros. Envolveria, então, por exemplo, o Luiz Araújo. O Cruzeiro gosta e quer o Luiz Araújo, aliás, gosta do Cebolinha. A questão é que eles não querem um Cebolinha no pacote Caio Jorge. Se o Cruzeiro procurar o Flamengo para negociar diretamente o Cebolinha por um valor abaixo dos 8 milhões de euros, que é o valor dele de mercado, o Cruzeiro avança com isso. O que o Cruzeiro não quer é que o Cebolinha seja moeda de troca na negociação pelo Caio Jorge. Moeda de troca para eles é o Luiz Araújo. E aqui eu reforço uma informação que eu descobri anteontem, que no começo de 2025, ou seja, já no ano passado, no começo do ano passado, o Flamengo, naquela ocasião, o Luiz Araújo não era indiscutível ainda, não vivia um pleno momento de forma no Flamengo. O Flamengo tentou uma troca direta, pau a pau, Luiz Araújo por Matheus Pereira. É uma informação nossa essa, e eu vou aqui subscrever ela. O Flamengo, no começo de 25, tentou uma troca direta, Luiz Araújo por Matheus Pereira, e o Cruzeiro recusou. Então o nome do Luiz Araújo para o Cruzeiro não é de hoje que se fala, o Tite gosta muito dele, então veremos aí os próximos capítulos. Se porventura o Cruzeiro oferecer, por exemplo, 30 mais o Luiz Araújo, o Flamengo, oferecer 30 mais o Luiz Araújo, na cabeça do Flamengo, o Luiz Araújo tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. Se for 35 mais o Luiz Araújo, passa a ser um valor de mercado de 15, mas a composição é essa, ou 50 milhões de euros fixos, ou 50 milhões de euros no global, envolvendo o Luiz Araújo, que o Flamengo não quer colocar na jogada. Mas, Hernan, o Vander Lúcio falou assim, o Cruzeiro não quer negociar. O Cruzeiro não quer negociar o Caio Jorge, é fato isso. Mas, assim, o Cruzeiro estipula um valor, que a gente falou aqui, 50 milhões de euros, e vê com bons olhos uma composição próxima disso. Um valor acima de 30 milhões de euros, mais um jogador. E o Caio Jorge, né, Hernan, ele não vai forçar uma negociação.
Ele não vai falar assim, gente, eu quero ir pro Flamengo. Ele não é essa a postura que o Caio Jorge vai ter, não é, o Hernan? Não, e eu vou te dizer o seguinte, o Caio Jorge, para quem convive com ele, quem está no dia a dia com o Caio Jorge, ele é um jogador muito tranquilo. Ele é um cara muito, muito sereno, não é um cara deslumbradão, todo mundo quer me contratar, agora eu sou o rei, o reizão. Não, ele é um cara muito tranquilo, muito sereno, muito na dele. E o Caio Jorge está na dele. Ele sabe que ele está valorizado no mercado, não é de hoje. Quem conversa com ele, convive com ele no dia a dia, já meio que ia falando para ele, você vai estar valorizado, vai ter muita visibilidade para você terminou o ano muito bem e tal. E ele tem uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro. Vamos lembrar, o Caio Jorge volta da Europa e muita gente aponta para o Caio Jorge como um jogador que virou fracasso. Teve uma série de lesões lá fora, não conseguiu performar em times grandes da Europa e muita gente já estava falando, mais um que volta aí para o Brasil não conseguiu se desenvolver na Europa. E quem abre as portas é o Cruzeiro. Quem abre as portas para o Caio Jorge é o Cruzeiro, recupera o Caio Jorge de uma lesão grave que ele tinha e ele começa a performar depois de um tempo. Passa por alguns treinadores. Ele vem virar o Caio Jorge artilheiro do Brasil com o Leonardo Jardim. Exato. E quem ajuda ele muito nesse processo é o Gabigol, por exemplo. O Gabigol ficou muito parceiro do Caio Jorge. Então, assim, o Caio Jorge tem essa gratidão, o Caio Jorge sabe que está sendo valorizado, mas em respeito a tudo que ele viveu e vive no Cruzeiro, não vai forçar nenhuma saída. Não vai partir do Caio Jorge, bater na porta do Pedrinho e falar assim, Pedrinho, me libera que eu quero ir embora, me negocia que eu quero ir embora. Então é uma situação em que é um Cruzeiro fechando a porta e é um Flamengo tocando a paciência. Não, e até isso, o que eu tenho informação é o seguinte, estou com meu cafezinho aqui, tá? Que no estúdio está muito gelado, então tomando meu cafezinho. O Caio Jorge, ele não quer deixar o Cruzeiro, por exemplo, a gente tem a informação que o West Ham foi atrás, e aí contratou outros 2 jogadores, o Zenit foi atrás, mas o Caio Jorge não quer deixar o futebol brasileiro porque ele sabe que aqui ele tá metendo gol pra caramba e ele tá no radar do Ancelotti pra seleção brasileira. E ele quer estar na Copa do Mundo deste ano. Ele quer disputar a Copa do Mundo, já foi convocado, então ele quer se manter no radar. Então por isso que fala do Cruzeiro, ele quer ficar no Cruzeiro, o Flamengo tá de olho e tudo mais. Dando uma passada aqui no chat, até uma informação pro Bruno Andrade, falou aqui, ele pode comentar aqui, ó. O Dani comentou assim, o Dani HZ1. Flamengo ficou nessa teimosia de Caio Jorge e esqueceu do Tati Castejanos, que já está vendido. Ô Bruno, chegou a ser uma teimosia no sentido, o Flamengo empurrou com a barriga essa história do Tati, ou de fato eles nunca foram atrás do atacante argentino? Argentino-Uruguai, agora me fugiu da cabeça. Foi uma teimosia? Nunca foi prioridade. Argentino. Nunca foi prioridade. A prioridade do Flamengo claramente é o Caio Jorge, mas é aquela prioridade, como eu disse mais cedo, olhando já para um plano B, porque sabe que o Pedrinho vai dificultar até o último minuto. Não à toa, coloca o preço de mercado do Caio Jorge nos 50 milhões de euros. Se acontecer de pagar 50 milhões de euros, é a maior transferência da história do futebol brasileiro. Então o Flamengo sabe da dificuldade, mas eu também ouvi de uma pessoa do Flamengo que é win or win, ou seja, essa situação para o Flamengo é vencer ou vencer. Das duas, uma, ou ele consegue contratar o Caio Jorge, que passa a ser um nome brilhante para reforçar o ataque do Flamengo, e mesmo que não contrate o Caio Jorge, o Flamengo passa a mensagem no mercado que tem muito dinheiro e que vai incomodar os principais concorrentes, Cruzeiro, Palmeiras, entre outros clubes do futebol brasileiro. Porque o Flamengo tem essa condição. Então é para movimentar, é para mexer, é para incomodar. Por mais que depois perca essa concorrência, o Cruzeiro saia por cima porque recusou todas as propostas, mas é o Flamengo passando a mensagem para o mercado interno e para o mercado externo que tem 30, 40 milhões de euros para investir no único jogador. Então eles ganham de qualquer forma. Ganham mais, evidentemente, se conseguir o jogador, mas mesmo que não consiga o jogador, a mensagem foi passada, a pressão foi feita, porque pressiona o Cruzeiro, pressiona o Caio Jorge, e enquanto isso busca outro jogador no mercado, mas respondendo diretamente a sua pergunta, o Castelhano sim, era um jogador que interessava ao Flamengo, mas nunca foi prioridade. A prioridade é, de fato, o Caio Jorge. O Flamengo vai insistir um pouco mais, foram 3 propostas, ou pelo menos 3 investidas recusadas. O Flamengo muito provavelmente ainda faz mais uma, e depois veremos quais serão os próximos passos. Ô Bruno Andrade, só pra gente sair um pouco do assunto Flamengo, pode falar, Hernan.
Não, só complementando o que o Bruno está falando da questão do Tati Castellanos, de fato há uma situação do West Ham, e a informação que a gente já trazia no Fala Fonte dias atrás sobre essa questão do Flamengo com o Castellanos, é que o Flamengo não chegou a fazer proposta pelo Castellanos. Teve uma conversa, o jogador tinha uma possibilidade, um movimento assim que ele poderia olhar para o Flamengo com bons olhos pela questão familiar, pela esposa que é brasileira, e o mercado brasileiro sempre foi muito atrativo para o Tati Castellanos, mas não chegou a ter proposta do Flamengo. Tanto que a resposta do Flamengo para o bom relacionamento que tem com o staff do Castellanos é assim, vamos esperar o Felipe Luiz resolver a questão da renovação, e aí depois a gente vai consultar nosso treinador, e aí a gente vê se avança numa conversa. Então estava muito embrionário tudo. E aí agora surge essa situação do West Ham, e a própria fonte que trabalha com o Castellanos e que tem muito trânsito aqui no Brasil, me dizia, no último Fala Fonte que a gente conversava, o Castellanos, se pintar uma coisa legal para ele na Europa, ele fica na Europa. Então, assim, Premier League, muito legal, muito bacana para a carreira do jogador. Então, essa questão está avançando e o Flamengo não passou de opa, e aí, beleza? Vamos tentar de novo aqui, oi sumido, aquela coisa toda. Então, foco total no que é o Caio Jorge ou outro jogador que, como o Bruno disse, pode vir a aparecer aí enquanto se dificulta essa situação do Caio Jorge. Importante. Agora, Pansieri, torcida tá curiosa, tá cheio de perguntas a fazer. Você que tá no dia a dia do Cruzeiro também, Pansi, que vivencia o Cruzeiro 24 horas, fique à vontade para fazer as perguntas do futebol do Cruzeiro, da projeção para 2026, agora sob o comando do Tite, Pansieri. Boa tarde, Pansi. Boa tarde, Tiagão. Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Alô, Nação Celeste. É o Cruzeirão mais lindo do mundo, como eu gosto de falar. Pedro, vamos lá. O sonho do torcedor é ter o Gerson, né? Como que anda essa situação? O próprio Marcão Silva deu uma entrevista recente, né? A Itatiaia falando que tem esse carinho pelo Pedro, né? Pelo seu pai, pelo Pedrinho, que conversa muito, que tem um sonho sim do filho dele jogar aqui no Cruzeiro. Como anda essa situação? Dá pro Gerson ser do Cruzeiro em 2026? Dá para isso acontecer? Pansieri, boa tarde, é um prazer receber você aqui na Toca da Raposa, um dia tão importante pra gente, no aniversário de 105 anos do Cruzeiro. Obrigado. Você é um cara muito especial, que tem um carinho aqui desse clube, que cobre a gente aqui diariamente, então é um prazer recebê-lo aqui. Sobre o Gerson, é um jogador que estamos em negociações, não é uma negociação fácil, uma negociação que vai perdurar aí alguns dias, pelo fato de estar num grande clube na Rússia, pelo fato da grandeza do Gerson, mas a gente, como bom mineiro, vem negociando devagar, dia a dia, estamos com expectativa alta, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil, muito difícil, um jogador desse tamanho não é fácil trazer de um clube tão grande como o Zenit, mas que a gente está trabalhando e quem sabe a gente possa ter um final feliz aí. Com relação ao Gerson, é um jogador que quer voltar para o futebol brasileiro, tem intenção de voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções para ele. O Jonathan Jesus pode entrar no caso, no acordo, ou seria isolado? Pedro, seriam negociações diferentes ou nem colocaria o Jonathan Jesus no meio porque é um jogador que o Zenit já demonstrou interesse? A princípio não, né? São negociações separadas, né? Mas nada impede no futuro de ser uma negociação só, mas hoje a gente trata como negociações separadas. O Gabigol, né, que teve essa liberação por parte do Cruzeiro, ele já se reapresenta, quer dizer, ele nem se reapresenta aqui no Cruzeiro. Como que está essa situação? Já está tudo fechado com o Santos, alinhado, ele realmente fazer exame médico? Como que foi essa negociação para o Gabriel Barbosa também deixar o Cruzeiro? Então o Gabriel vai fazer exames médicos no Santos essa semana para assinatura de contrato de empréstimo. O Cruzeiro está emprestando o Gabriel ao Santos, um empréstimo de 1 ano. E a gente vem negociando aí há alguns dias, né? Desde o fim da temporada, e vai ser um final feliz para ambos. O Chico da Costa, que é um jogador que estava no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. Já tem gente dizendo que ele é do Cruzeiro, né? Tem essa informação. Já assinou? Já tem alguma coisa adiantada? Como é que está essa situação? E como é que foi também, Pedro, para chegar a esse nome, né? Veio da onde? Veio do Tite? Veio do Joaquim Pinto? Veio de quem a ideia de buscar esse atleta que estava no Mirassol?
Então, o Chico da Costa, a gente está em negociações bem avançadas para ele, né? Estamos na fase de trocas de documentos, a gente avançou bem esses dias na negociação. Então a gente espera ter o jogador aqui nos próximos dias para a realização de exames médicos e assim assinatura de contrato. E é um jogador num perfil que a gente já buscava para essa temporada 26. É um jogador mais de área, um jogador para mudar a característica de um jogo, num jogo da Libertadores, um jogo mais truncado, um jogo mais fechado, um centroavante mais de área, mais finalizador. E dentro das opções que a gente mostrou para o Tite e que o Tite também nos solicitou, o Chico da Costa foi um dos destaques nessa avaliação feita por nosso departamento de scout, liderado por Joaquim Pinto e pela comissão técnica do Tite. A gente chegou no nome do Chico da Costa, então a gente espera finalizar essa aquisição o mais rápido possível. Ô Pedro, eu vou até devolver para o estúdio também porque tem pergunta, mas o Matheus Pereira, que é o grande, vamos colocar, articulador de jogadas desse Cruzeiro, camisa 10, é cruzeirense, né? Tá feliz também com o aniversário do Cruzeiro igual hoje, com certeza. Como anda essa negociação? Teve a ligação do Tite, né, que a gente sabe para ele de vídeo, para conversar, para trocar uma ideia. Como que anda? Quando ele voltar ali no dia 5 na turma, você já vai estar com um contrato na mão, assina aqui, Matheus, como é que tá isso? A negociação tá caminhando bem, né? A gente vem falando, antes de acabar o Campeonato Brasileiro, eu já venho falando com os seus representantes e nesse final de ano a gente intensificou ainda mais. E a gente está em negociações, é uma negociação fácil, uma negociação difícil, um jogador do tamanho do Matheus Pereira, né? É um jogador que hoje é a nossa prioridade, a renovação do Matheus, dentro das condições do Cruzeiro e dentro das condições que o Matheus acha importante. A gente está chegando num denominador comum e a gente espera aí o mais rápido possível tentar concretizar a renovação, que hoje é a nossa prioridade. Ô Pedro, é legal você falar isso, porque o Matheus é um jogador que ele teve ali momentos, né, de chegar ao clube, afirmação, e agora é até vestiário. Eu tenho essa impressão, cobrindo o dia a dia do Cruzeiro, que ele também tem um vestiário muito importante com os outros atletas. O caminho é esse que a gente está percebendo do atleta dentro de campo? O Matheus Pereira tem uma liderança muito grande, né, dentro do elenco do Cruzeiro, né, um jogador identificado com o clube, torcedor do Cruzeiro, ama esse clube, ama a torcida, né, do Cruzeiro. Então, assim, isso faz toda a diferença no processo de renovação. O Matheus Pereira evoluiu muito dos últimos anos para cá, é um ser humano fantástico, é um cruzeirense de fato e a gente vai fazer de tudo para ele continuar aqui na Toca da Raposa. Informação de momento sempre em prioridade. Contrato com o Mineirão firmado até 2030. Aí eu até falava, até o envelopamento, né, do Mineirão ali com o Cruzeiro, né, escadaria, vestiário, tudo isso com alusão ao Cruzeiro. É isso mesmo. E o dinheiro foi legal para o Cruzeiro também, teve aí uma organização financeira com o Mineirão. Como é que foi também esse bastidor aí, esses bastidores desse acerto, Pedro? Então a gente renovou com o Mineirão os próximos 5 anos, né? Então a casa do Cruzeiro continua sendo o Mineirão. Foi uma negociação longa, duradoura, difícil, mas acreditamos que foi o melhor para o clube, melhor para o Mineirão, chegamos num denominador comum e tem alguns detalhes que a gente vai soltar durante a semana através da nossa comunicação, através do Mineirão também vai soltar algumas publicações. Tem algumas partes que são de confiabilidade que a gente não pode falar, mas o que a gente pode falar para o torcedor é que nos próximos 5 anos o Cruzeiro vai mandar seus jogos no Mineirão e o acordo ficou bom tanto para o clube quanto para o Mineirão. A casa do Cruzeiro. Thiago, fica à vontade. Pedro Júnior aqui com a gente ao vivo na Toca da Raposa 2, 12:43, Thiagão. Obrigado, Pance. Ô Pedro, eu acho que tem uma negociação em andamento e ela é legal pro Cruzeiro em vários aspectos, né? Me refiro ao negócio Flamengo, Cruzeiro e Caio Jorge. Primeiro, a SAF do Cruzeiro, com seu trabalho, o trabalho do Pedro Lourenço, devolvendo o respeito dentro de campo. Isso foi feito em 2025, com o Cruzeiro brigando por todas as competições e a premissa de qualquer coisa que envolve futebol é dentro de campo, é nas 4 linhas. Agora, o Cruzeiro tá ganhando um outro respeito, um outro patamar numa negociação gigantesca como essa, porque havia a sensação no Brasil que o Flamengo retiraria qualquer jogador de qualquer clube, de qualquer maneira, a qualquer custo. E o Cruzeiro dá uma resposta muito forte
E isso tem gerado na imprensa, em especial do Rio, um chilique danado, né? Porque acham que o Cruzeiro tem que liberar. Se o Flamengo tá pagando, que o Cruzeiro tem que liberar. E vocês estão dando um respeito ao Cruzeiro, ao Caio Jorge, ao nosso futebol, mostrando que não é bem assim, é de igual para igual. É sentar na mesa e atingir o valor, se é que vai atingir, se é que o Cruzeiro está disposto a negociar o Caio Jorge. Então eu gostaria de saber se de fato o Cruzeiro pediu uma contraproposta envolvendo Luiz Araújo. É o desejo do Cruzeiro chegar nesse valor de 30 milhões ou algo perto disso e ter o Luiz Araújo. Se é o Cebolinha quem está na pauta de negociação, em que pé está o negócio com o Flamengo envolvendo o Caio Jorge, Pedro? Thiago, em relação ao Caio Jorge, né, nós recebemos 2 ofertas do Flamengo, né, que a gente entende que nesse momento os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Caio Jorge, né, pelo que ele representa aqui hoje no clube, né, um artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, um jogador jovem. Então a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo são valores muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta, e a gente não vai vender jogador para nenhum clube a qualquer custo, né? Hoje a gente pode dizer que a gente não depende de venda de jogadores para se manter o clube. Então esse é um fato que tranquiliza muito a comissão técnica, né? A manutenção do nosso elenco para 26 foi um dos pedidos do Tite e da sua comissão, para a gente tentar manter no possível, né, todo o nosso elenco à disposição dele e fazer algumas contratações pontuais. E sobre Everton Araújo e Luiz Araújo e Cebolinha, jogadores que interessam a qualquer clube no Brasil, né? São jogadores grandes, importantes, mas que nesse momento não foram envolvidos em negociação. O Cruzeiro não fez nenhum pedido ao Flamengo. O Flamengo fez uma oferta, 2 ofertas, e elas foram recusadas, tendo em vista que o valor oferecido foi bem abaixo do que o Cruzeiro espera pelo Caio Jorge. Mas nesse momento então está encerrada a negociação, ou você acredita que ainda há conversa, ainda há possibilidade do negócio acontecer? Não digo que está encerrada, né? O Flamengo só nos enviou a proposta e a gente recusou ela. Se eles estiverem dispostos a oferecer outro valor, a gente está disposto a ouvir. A gente sempre vai ter essa reciprocidade junto aos clubes, né? De ouvi-los. Então, a gente sabe que o Cruzeiro hoje é vitrine, né, para os outros clubes, né, pela temporada que nós fizemos em 2025, o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, com jogador artilheiro, jogadores em destaque, jovens com muito potencial. Então a gente está muito tranquilo sobre a abordagem de vários outros clubes, pelos vários atletas que a gente tem, e a gente vai continuar trabalhando para ter sempre o Cruzeiro forte, sempre brigando por títulos nessa temporada também de 26. Mas tá longe o valor ou tá apertado? Tá longe. Tá um pouquinho longe. Tá longe. Tá um pouco longe do que a gente espera e o que a gente entende que é o valor dele de mercado hoje. E avisar pro Flamengo que oferta e liquidação é só no supermercado BH. No Cruzeiro não, né, ô Pedro Júnior? Lá tem muito. Lá tem muito, lá pode aproveitar. Ô Pansieri, pra agradecer a você também, vamos falar já dessa volta aos trabalhos. Aliás, eu quero aproveitar a presença do Pedro Júnior. Deixa eu chamar a imagem, isso é muito legal. O Atlético fez também a sua homenagem ao Cruzeiro. Olha que legal, no Twitter, tá aí a imagem pra você do YouTube. Eu vou ler pra você que tá ouvindo aqui no radinho as palavras que o Atlético usou na sua rede social. Parabéns ao Cruzeiro pelos 105 anos. Desejamos que a rivalidade seja sempre saudável e possa tornar Minas Gerais cada vez maior. O Cruzeiro respondeu também com o seu perfil oficial: obrigado, Atlético. Nossa rivalidade engrandece Minas Gerais. Muito, muito legal. Eu confesso de arrepiar, viu? Muito bacana essa relação. E eu sei que as diretorias se tratam também com muito respeito. Isso é muito importante. Só faz com que o nosso futebol cresça. Principalmente quando a gente vê uns e outros aí, uns Flamengo da vida, achando que vai chegar aqui e levar quem quiser. Pansieri, pra gente encerrar, muito obrigado ao Pedro Júnior, ao Estevão mais uma vez. Um feliz ano novo a todos vocês aí na Toca da Raposa. Parabéns ao Cruzeiro pelos seus 105 anos, que venham muitos mais anos de glória e com o comando brilhante até aqui de vocês no Cruzeiro, viu, Pansi?
Pois é sempre uma alegria estar aqui na Toca da Raposa, do lado de pessoas tão legais, né? O Pedro Júnior o Pedro Lourenço, papai dele, e todo o grupo do Cruzeiro, né? Agradecer também ao Estevão, ao Bruno, a turma da comunicação do Cruzeiro. Eu esqueci de fazer uma. O Fagner fica e o Gabriel foi com passe fixado? Só é a curiosidade do repórter. O Fagner, a gente está em negociações avançadas, a tendência é que ele fique, ele precisa fazer a sua rescisão lá no Corinthians, para ele sim ficar no Cruzeiro mais uma temporada. E o Gabriel tem um passe fixado sim, e ele não pode jogar contra o Cruzeiro. Mas a gente deseja para ele todo o sucesso do mundo lá no Santos. E sucesso para você também, viu, Pedro? Obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja. É sempre uma alegria, né? E um momento tão importante para nós, cruzeirenses, né? É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Thiago Reis. Obrigado à Rádio Itatiaia por deixar a gente aqui no espaço para falar um pouquinho de Cruzeiro pro torcedor nesse início de ano aí. E num dia tão importante que é o aniversário do nosso Cruzeirão cabuloso. Ô, Thiago, os campos já estão preparados. Estava reunido também o Pedro Júnior com o Tite, até agora há pouco. Comissão técnica aguardando os atletas que chegam aqui na Toca da Raposa às 15 horas. É a primeira leva, primeiro grupo. O outro grupo chega na segunda-feira de manhã. É o Cruzeiro começando a pré-temporada. E a Itatiaia aqui na Toca da Raposa acompanhando tudo, seu nome. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!